Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vai ser uma bênção sábado, né, irmãos? A ceia vai ser servida no horário normal. Geralmente o nosso culto de ceia começa às 7 horas e vai até umas 9, 9h30. Porém, o culto começará às 6 horas. Então, os irmãos venham para a ceia e, se puderem, se aguentarem ficar até o fim, fiquem até o fim. Mas vai ser uma bênção para todos nós. Você não é obrigado a chegar às 6 horas da tarde e sair 6 horas da manhã. Mas faça aquilo que você suportar, aquilo que estiver dentro das suas condições. Tem irmãos, tem irmãs que o seu esposo, sua esposa não são convertidos, então tem que chegar mais cedo. Mas aquilo que você puder fazer, faça para a glória de Deus e para o teu bem mesmo. Amém? Para o teu crescimento espiritual. Tá bom? Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2. São Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos dentro da passagem do paralítico de Cafarnaum, que foi curado pelo Senhor. São Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Está falando sobre Jesus. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Vamos orar um pouquinho, irmãos? Já meditaremos na palavra. Vamos fazer um pequeno momento de oração. Pode ficar sentado mesmo, mas neste momento de oração você fale com o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar de Deus. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, se você precisa, como este paralítico, de perdão. Aqueles homens estavam buscando uma cura, mas na verdade o principal daquele homem era o perdão. Então, se você precisa de perdão, se você precisa de um milagre, se você precisa de um toque do Senhor, fale com Deus agora. Fala: Senhor, eu preciso disto. A minha casa precisa disto. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ser renovado. Não sei como está a tua fé nessa noite, mas o Senhor pode mudar a tua vida e te acrescentar fé nessa noite. O Senhor pode fazer brotar fé na tua vida, para você crer de maneira que você consiga receber aquilo que você precisa de Deus. Então fale com o Senhor, seja sincero com o Senhor. Não é uma oração bonita que Deus vai ouvir. Não é uma oração com palavras diferentes, não. Deus quer ouvir o teu coração nessa noite. Se você falar com o teu coração, Deus te ouvirá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, Pai. Nos reunimos aqui, Senhor, nos aproximamos de ti nessa noite, porque precisamos, ó Deus, do teu milagre. Precisamos, Senhor, do teu toque. Precisamos da tua presença em nossa vida. Precisamos da tua cura. Precisamos da tua paz. Precisamos da tua alegria. Precisamos da tua restauração. Precisamos da tua libertação. Precisamos da tua liberdade em nossa vida. Precisamos que o Senhor entre realmente
em nossa mente, que o Senhor entre realmente em nosso coração, em nossa alma, em nossos sonhos, em nosso emprego, em nossos relacionamentos, em nossos lares, em nossos pais, em nossos filhos, em nossas esposas, em nossos esposos. Vem, Senhor, nessa noite em nossa vida. Nós estamos aqui não é porque queremos, é porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Tanto é que muitas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite, mas não conseguiram chegar a este lugar. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor permitiu, Deus, que nós estivéssemos aqui nessa noite. Portanto, Deus, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abra, Senhor, as janelas do céu e derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, há pessoas aqui que não sabem orar, há pessoas aqui que estão perturbadas, há pessoas aqui que estão presas, que estão com a mente presa, pessoas cansadas, pessoas que estão sendo tomadas agora por sono. Deus, em nome de Jesus, por dores de cabeça, por dores no corpo. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, estas pessoas. Visita, Senhor, estas pessoas agora. Visita cada um que aqui está, Senhor, nesta noite. Vai tomando, Senhor, as suas mentes agora, Pai. Vai tomando os seus corações agora, Pai. Vai tomando, Senhor, a sua vida agora por completo, Pai. Por completo, com o teu poder. Toma, Senhor, cada vida que aqui está, para a tua glória, Pai. O diabo não tem poder sobre estas vidas. Por isso nós o repreendemos agora. Você está repreendido, Satanás. Você está repreendido sobre estas vidas. Eu te repreendo agora. Eu te amarro agora. E eu te ordeno agora que seja queimado com fogo consumidor de Deus, em nome de Jesus. Toda a tua obra seja queimada agora nestas vidas, nestas casas, nestas famílias aqui representadas. Toda perturbação saia desta mente. Toda dor, saia desta mente, saia deste corpo. Todo problema, toda dificuldade, toda tristeza, toda angústia, toda opressão, eu te repreendo agora. Sai agora. Ramanto, que basuri calamandaraba chorecanderebas. Choremandereba, chorecandereba, choremandereba, chorecanderebas. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, eu te repreendo agora. Seja desfeita agora, seja quebrado agora, seja anulado agora pelo poder do nome de Jesus. Solta esta mente, 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 solta agora por completo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, que a tua palavra flua neste lugar, Pai, de uma maneira sobrenatural nesta noite. Estamos, Senhor, no começo do ano, e esta é uma palavra de fé, Senhor, que o Senhor venha encher os nossos corações, a nossa vida de fé, que cada vida que aqui está, Senhor, tenha a sua fé reativada, Senhor, nesta noite. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Portanto, Senhor, enquanto eu ministrar a tua palavra, derrame fé, venha fé, gere fé. Deus, projete fé sobre estas vidas. Anima, reanima, reaviva, revigora, fortalece para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Senhor, aqueles que um dia oraram em línguas, aqueles que falaram em línguas um dia, mas por algum motivo pararam, seja a tristeza, seja os problemas, a dificuldade, que nessa noite voltem a falar em línguas, voltem a falar em línguas, sejam renovadas as suas línguas, sejam renovadas as suas línguas, eles sejam inspirados agora, sejam cheios do teu Espírito Santo agora, sejam fortalecidos pelo teu Espírito agora, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos, quando nós fizemos a leitura bíblica, você percebe que
Jesus, ele viu aqueles homens descendo naquela casa, descendo naquele lugar, colocando um paralítico diante da sua frente. Mas o que é que Jesus viu naquele momento? Jesus estava vendo os homens, Jesus estava vendo o paralítico, Jesus estava vendo a multidão, porque quando nós lemos o texto, você vê que Jesus estava em uma casa, e esta casa estava cheia com uma multidão de pessoas, e 4 homens queriam entrar naquela casa carregando um paralítico, mas eles não conseguiram entrar naquela casa. Eles tentaram entrar pela porta, mas a porta estava cheia. Eles tentaram entrar pela janela, mas a janela estava cheia. Então eles tiveram uma ideia: vamos subir pelo telhado desta casa. E o telhado não é como os telhados da nossa casa hoje em dia. Naquela época, as casas eram feitas o telhado de barro e de palha. E aí eles subiram com aquele paralítico até o telhado daquela casa, abriram um buraco naquele telhado e com corda desceram o paralítico em uma cama, em uma esteira, em algo que ele estava deitado. E quando Jesus viu esta cena, a Bíblia diz que Jesus viu algo. O que é que Jesus viu? A fé. E vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Eu não sei se aquele paralítico, ele tinha fé. A Bíblia não fala que o paralítico tinha fé. Pode ser que o paralítico tinha fé também, mas aqueles 4 homens, com certeza eles tinham fé, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes, plural, vendo-lhes a fé. Então Jesus olhou aquela cena, mas Jesus não viu aquela cena. Jesus viu fé. Jesus, quando nós olhamos, você que está olhando para mim, o que é que você está vendo? Alguém segurando o microfone e pregando. Mas Jesus, quando ele olha para mim, ele não está vendo eu pregando, segurando o microfone, falando, andando, orando. Ele está olhando para mim e está vendo fé, esperança, perseverança, ou incredulidade, ou engano, ou mentira, ou soberba, ou exaltação. Alguma coisa ele está vendo. Quando eu faço algo, você pode olhar para mim e ver que eu estou fazendo algo, e achar que eu estou fazendo com tal sentimento. Mas quando Jesus ele olha para mim, ele verá o real sentimento. E ele procurará aquilo que ele quer encontrar para me abençoar. Porque nós queremos ser abençoados. Por isso estamos aqui nessa noite. Quando cantamos, queremos que o Senhor recebe. Quando oramos, queremos que o Senhor responda. Quando chamamos, queremos que Ele venha. Quando pedimos, queremos que Ele nos dá. Mas quando fazemos estas coisas, Ele não está olhando a nossa oração, se é bonita ou não. Ele não está olhando se nós temos cargo ou não, se nós temos tempo de igreja ou não, se nós temos cargo ou não, se sabemos orar ou não. Ele vai olhar para nós e vai ver se existe fé. Você pode olhar para mim e você não vai ver fé, porque fé é algo que não é visto, que você não pode tocar, que você não pode pegar. Mas Jesus, quando Ele olha para mim, Ele consegue ver espiritualmente. E quando nós lemos esse texto, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, Ele viu a fé daqueles homens. E como Ele viu a fé daqueles homens? Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E como é que nós vemos fé em alguém?
pelas suas atitudes, pelas suas maneiras, pelas suas ações, pelas suas reações. E pensando nestas coisas dentro desse texto, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre a fé que Jesus vê. Qual é a fé que Jesus vê? Porque se ele não vê fé, nada vai acontecer na minha vida. Se ele não vê fé, nada vai mudar na minha vida. Eu posso cantar, eu posso pular, eu posso rir, eu posso chorar, eu posso falar em línguas, eu posso fazer campanha, eu posso ser orado, eu posso ser ungido. Mas ele tem que ver fé na minha vida para responder. Ele tem que ver fé na minha vida para acontecer algo. Qual é a fé que Jesus vê, de maneira que ele recompensa? Eu quero pensar isso com vocês dentro desse texto. Primeiro, a fé que Jesus vê é uma fé que conduz paralítico a ele. Ele quer olhar para nós e encontrar fé em nós, a fé que conduz paralíticos a Deus, a ele, a Jesus. Aqueles homens tinham fé. Por que eles tinham fé? Como que era visto a fé daqueles homens? Como que Jesus viu fé naqueles homens? Quando Jesus olhou para eles e viu que eles estavam conduzindo um paralítico até ele. A fé que Deus quer ver em nós é esta fé, que leva-nos a conduzir, a trazer paralíticos até a presença de Jesus. Nós ouvimos alguns testemunhos nesta noite, de oportunidades que Deus abre, para nós levarmos paralíticos a Jesus. Coisas que Deus pode fazer na nossa vida, para que nós cheguemos a alguns paralíticos, e levemos eles até Jesus. Jesus pode permitir nós passarmos por algumas situações, para nós nos encontrarmos, parecer coincidência, com algumas pessoas, e levar estas pessoas até Jesus. E quando nós falamos paralítico, claro que dentro desse texto, o homem era realmente paralítico fisicamente, mas você vai se deparar com pessoas, além de paralítico fisicamente, paralítico financeiramente, paralítico emocionalmente, paralítico espiritualmente, paralítico nos seus relacionamentos, paralítico nos seus sonhos, pessoas que os seus sonhos estão paralisados. Mas você tem o poder de trazer estas pessoas até Jesus, para Jesus curá-las. Por que aqueles homens não levaram até Jesus? Porque eles não tinham poder para curar. Então, das duas coisas, a tua fé vai te levar a fazer uma. Ou você vai curar estas pessoas, ou você vai entender que há poder de Deus na tua vida para curar os paralíticos, para fazer os paralíticos andarem, para fazer os paralíticos viverem. Ou a tua fé vai fazer com que você conduza este paralítico até Jesus. E Jesus operará um milagre. Qual é a fé que Jesus vê? É uma fé que conduz paralíticos até Ele. Segundo, qual é a fé que Jesus vê? É uma fé que te leva a ter comunhão com pessoas da mesma fé que a tua. Quando você lê o texto, diz que 4 homens estavam carregando um paralítico. E estes 4 homens tinham a mesma fé. Homens de fé andam com homens de fé. Homens que creem em Deus andam com um homem que crê em Deus. Aqueles 4 homens tinham a mesma fé. Porque se não tivessem a mesma fé, alguém teria desistido.
um teria desistido, porque o negócio não estava fácil. Quando eles tiveram a ideia, quando eles tiveram a compaixão de pegar aquele paralítico para levar até Jesus, quando eles souberam que Jesus estava em uma casa, vamos pegar o fulano de tal, que está paralítico, vamos arrastar ele até lá, vamos pegar na cama, cada um pega de um lado, e vamos levar até Jesus. Levar até aquela casa não foi tão difícil, quanto chegar até Jesus. Mas quando chegaram na casa, a casa estava cheia. Mas eles não perderam a sua fé. Sabe por que eles não perderam a sua fé? Porque homens que andam com homem de fé não perdem a sua fé. Quando um balança, o outro dá uma injeção de ânimo. Quando um quer parar, o outro empurra. Quando um quer voltar para trás, o outro puxa para frente. Quando um quer ir para a direita, o outro puxa para a esquerda. E sempre eles estarão na mesma posição diante de Deus. Sabe por que muitas pessoas perderam a sua fé? Porque começaram a andar com pessoas que não têm fé. Começaram a ouvir pessoas que não têm fé. Começaram a viver com pessoas que não têm a mesma fé. E a sua fé começou a abalar. A sua fé começou a mudar. A sua alegria começou a se transformar em tristeza. Os seus sonhos começaram a se transformar em pesadelos. Porque começaram a andar com pessoas que não era para andar. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você recebe na tua casa. Não é porque você é um crente que você tem que ser bobo, que você tem que andar com todo mundo e receber todo mundo. Se não é de Deus, da porta para fora, colega. Se vem na tua casa para roubar a tua fé, se vem na tua casa para desestimular a tua fé, se vem na tua casa para falar mal da tua igreja, se vem na tua casa para falar mal do teu pastor, não receba na tua casa. Isto é bíblico. Foram buscar Jesus para operar um milagre. Senhor, entra na minha casa, eu tenho uma filha que está à beira da morte. E quando Jesus chegou naquela casa, a casa estava cheia. Jesus falou, não. Todo mundo para fora. Só vai ficar eu, fulano, fulano e fulano. Só quem tem a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma visão. E aí o milagre acontece. Se você ouvir todas as pessoas, você vai perder a tua fé. Se você receber todo mundo na tua casa, as coisas não vão andar bem. Vai dar errado. Porque vai entrar inveja, vai entrar ciúmes, vai entrar praga. Ou você acha que as pessoas não lançam praga? E pior que pega, irmão. Por isso que você tem que estar orando sem cessar. Aqueles homens não perderam a sua fé e alcançaram o seu milagre, porque os 4 tinham a mesma fé. Selecione as tuas amizades. Converse com todo mundo. Bom dia, boa tarde, seja educado com todo mundo. Respeite todo mundo. Ame todo mundo. Mas intimidade não é com todo mundo. Falar dos teus negócios não é com todo mundo. Contar os teus segredos não é para todo mundo. Contar os teus sonhos não é para todo mundo. Contar os teus negócios não é para todo mundo. Se você fala a tua vida para todo mundo, não vai dar certo. Você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir trocar. A Bíblia diz que o segredo do Senhor são para os que o temem. Não são para todos. São para os que o temem. E Ele os fará saber dos seus segredos. Qual é a fé que o Senhor quer ver? Qual é a fé que Jesus vê? A fé que conduz paralíticos a Jesus.
A fé que me leva a ter comunhão com aqueles que têm a mesma fé que eu. Qual é a fé que o Senhor vê? É a fé que transporta, que transpassa obstáculos. A fé que o Senhor vê na minha vida e na tua vida e recompensa é a fé que ultrapassa obstáculos. Aqueles homens tiveram ou não obstáculos, irmãos? Não tiveram? Era pouco obstáculo? Eles tinham um alvo. Eles tinham um objetivo. Eles se ajuntaram, conversaram e disseram: olha, nós vamos colocar ele numa cama, nós vamos levar ele até Jesus, e só vamos parar quando ele estiver diante de Jesus. E nós não fazemos isso, irmãos. Fazemos propósitos, planos, e quando nós fazemos planos, fazemos votos, parece que as coisas vão ser simples, vai ser fácil, nós mentalizamos, nós fazemos um cenário, vai ser assim, assim, assim e assim, bum, recebi o meu milagre. E aí começamos a andar e no meio do caminho as coisas invertem. Para alguns, quando ele faz o plano e ele ora a Deus: Senhor, estou fazendo uma aliança contigo, vai ser assim a partir de agora. Ali mesmo já vira. Não dá tempo nem de dar um passo. Obstáculo, para que você não chegue na vontade de Deus. Obstáculo, para que você não chegue aonde está o teu milagre. Obstáculo, para que você desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Aqueles homens saíram com um propósito, chegar onde Jesus estava. Mas quando chegaram na casa, até a casa estava tudo bem. Mas até onde Jesus estava dentro da casa, estava difícil. Estava difícil. Mas eles tinham uma fé que estava ultrapassando obstáculo. Uma fé que para aquela fé não tinha obstáculo. É essa fé que o Senhor quer ver em mim. É esta fé que o Senhor quer ver em você. Uma fé que não vê obstáculo. Uma fé que para ela não tem obstáculo. Eu vou dar um jeito, se não der para entrar pela frente, eu vou entrar pelo lado, eu vou entrar por cima, eu vou entrar por baixo, eu vou pôr uma escada, eu vou cavucar um buraco, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou chegar aonde eu tenho que chegar e pronto. A tua fé não pode ser uma fé que você pede para Deus. Vamos pensar num carro mais ou menos. Um carro mais ou menos aí, irmãos. Não, mais para mais, mais para mais. Um Agile, um Porsche. Pode ser. O Porsche passou rápido, irmão. Deixou o seu Agile para trás, desculpa. O Agile. Pensa no Porsche. Eu tenho uma fé que a minha fé alcança um Porsche. Então eu começo a orar e fazer campanha e fazer jejum por um Porsche. Mas aí eu estava com 19 anos quando eu comecei a querer um Porsche. Aí eu já era 25, 30, 35. Senhor, tá difícil o Porsche, né, Senhor? Assim, vamos esquecer esse Porsche. Vamos para o Agile. E aí o tempo passa e começa a juntar e tal. Mas o Agile, olhando bem para ele, não faz muito o meu tipo. Eu ia pegar o Agile porque eu queria a mesma fé, mas já que eu pulei para o Porsche, posso pular para um... Senhor, pode ser um Fusca, vai. Irmãos, por que eu cheguei no Fusca? Por causa dos obstáculos. Por causa dos obstáculos. Por causa dos obstáculos, nós negociamos a nossa bênção. Por causa dos obstáculos, nós mudamos o milagre. Senhor, eu precisava de uma cura nas duas pernas e nos dois braços, mas se eu curar um braço só, já melhora bastante. Por quê?
porque demora, porque não acontece, porque fica difícil. Então eu começo a negociar a minha bênção com Deus. Não é essa fé que o Senhor quer de nós. Não é essa fé que o Senhor, quando olha para nós, quer encontrar. Ele quer encontrar uma fé que não muda. Uma fé que quando você creu naquilo, e você vai continuar crendo até morrer, se for o caso, mas você não vai mudar. Jó dizia assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Uma fé que não tem barreira. Uma fé que não tem muralha. Uma fé que não tem obstáculo. Você pode olhar para o obstáculo ser o maior que for, mas a tua fé, ela não vai se focar no obstáculo. Ela vai focar naquele que é maior do que qualquer obstáculo. Se você queria um Porsche, Deus não tem poder, irmão, para dar um Porsche? Tem. E por que mudar de fé, então? Por que mudar a tua fé? Deus pode. Deus pode. Deus é maior do que tudo. Não mude a tua fé. A fé que Deus vê, a fé que Jesus vê, é uma fé que passa os obstáculos. Quarto, qual é a fé que Jesus vê? É uma fé que te leva a se aproximar de Jesus. Ele não vai ver uma fé que não leva a me aproximar dele. Porque a Bíblia diz que eles tentaram se aproximar de Jesus pela porta, pela janela, e não conseguiram. Então subiram na casa e aí sim se aproximaram de Jesus. E quando eles se aproximaram, vendo-lhes a fé que Ele quer ver em nós, é uma fé que leva-nos até Ele, a se aproximar dEle. E como é que eu posso me aproximar de Jesus? Como é que Ele quer que eu me aproxime dEle? Como é que eu posso me aproximar de Jesus? Me ajude, irmão. Como é que eu posso me aproximar de Jesus? Como? Não ouvi. Intimidade. Como que eu alcanço intimidade? Orando? Sim, orando. Perseverando. Jejuando. Na palavra. Crendo. Buscando. Nós já sabemos como é que faz, irmãos. Você sabe como que faz. Em silêncio. Sem reclamar. Sem murmurar. Nós sabemos como que faz. Sabemos ou não sabemos? E por que não fazemos? Que desculpa que nós vamos dar para não nos aproximarmos dele mais? Se ele nessa noite está nos chamando para uma aproximação, se nós estamos meditando na palavra, e a palavra está nos mostrando que através da aproximação há milagre, através da aproximação há perdão, através da aproximação há cura, através da aproximação o paralítico anda, através da aproximação o cego enxerga, através da aproximação o mudo fala, através da aproximação a nossa vida muda, através da aproximação a nossa casa muda. O Senhor nos chama esta noite para uma aproximação. E eu posso estar dentro da igreja e não me aproximar de Jesus. Eu posso estar dentro da igreja com o meu pensamento em outras coisas. Eu posso estar dentro da igreja vendo outras coisas. Eu posso estar dentro da igreja sentindo outras coisas que não são de Deus. E o Senhor nos chama
nesta noite para uma aproximação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. E Ele não faz mais porque falta a aproximação. Como é que eu me aproximo? Como é que eu faço para me aproximar? Oração, busca, jejum, consagração, palavra, tanta coisa que eu posso fazer para me aproximar. Na verdade, não é tanta coisa, é um conjunto de coisas que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Ah, eu orei hoje, então não preciso ler, nem jejuar, nem ir na igreja. Ah, eu fui na igreja ontem, então amanhã eu não vou. Eu fiz uma campanha disso, agora eu posso descansar um bom tempo. Aproximação. Aproximação. Se aproxima mais. Se aproxima mais. Se aproxima mais. Ore mais. Cante mais. Jejue mais. Leia mais. Medite mais. Cante mais. Louve mais. Fale mais em língua, se consagre mais, busque mais, venha mais para a igreja, faça algo mais, mas se aproxima mais. O Senhor está nos chamando para uma aproximação maior, não porque você quer ser abençoado, mas porque Ele quer te abençoar. Se eu não me aproximar, não adianta eu fazer nada. Ele quer a minha aproximação para fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Amém? E para terminar, a fé que o Senhor quer ver é uma fé que te leva a alcançar perdão. Porque quando Jesus viu a fé daquele homem, ou daqueles homens, a primeira coisa que ele disse é: perdoados estão os teus pecados. Quando Ele encontra fé em nós, perdoado estão os nossos pecados. E se Ele encontrar... porque você sabe, irmãos, que para receber o perdão, é necessário fé. Se você só confessar, mas não ter fé, você não alcança perdão. Você pode confessar o pecado, mas se não tiver fé, você não alcança perdão. E o principal de tudo na nossa vida é o perdão. É o perdão. Então creia que os teus pecados já estão perdoados. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi para perdoar os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados, passados, presentes e pecados futuros, ou seja, pecado que nós vamos cometer, já estão perdoados em Jesus. Só falta tomarmos posse, através do arrependimento da fé. Nós confessamos e tomamos posse. Amém? Mas é necessário a fé. Então quero concluir esta mensagem dizendo que nós precisamos desenvolver em nossa vida, exercitar em nossa vida uma fé que Jesus vê. E quando Ele vê, nós recebemos dEle muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aqueles homens chegavam até Jesus pensando e esperando receber apenas um milagre. E eles não receberam muito mais além, irmãos? Receberam perdão, é muito mais além. Se você desenvolver a fé, a tua fé, você vai receber muito mais além do que você pensa ou espera. E como é que eu desenvolvo a minha fé? Orando?
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando alguém ministrar, ouça. Quando alguém ministrar, ouça. Por isso que é uma guerra, para você não ouvir a mensagem pregada, para que você não tenha a sua fé acrescentada. Dá sono, dá cansaço, vontade de rir, um monte de coisa, um monte de perturbação para que você não ouça a mensagem pregada. Para que você saia daqui, não da mesma maneira que entrou, mas pior. Então ouça quando é ministrado a palavra. Quando você for ler a palavra, leia em voz alta, porque quando você lê, você também ouve. E a tua fé é acrescentada. Ouça o testemunho. Os testemunhos que nós ouvimos, não é para nós ficarmos com inveja ou bravo, porque Deus deu para ele e não deu para mim. Mas é para eu saber que Deus está operando na vida dele e pode também operar na minha vida. E assim a minha fé é acrescentada. E quando você estiver na prova, glorifica a Deus, porque na prova Deus vai aperfeiçoando também a tua fé. E assim Deus vai fazendo muito mais além do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder, que em nós opera em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.